Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então aproveitando esta linda oportunidade, onde aqui todos nós nos encontramos como irmãos, lembrando sempre das palavras de Cristo que nós devemos nos amar uns aos outros, já que somos irmãos e que somos filhos de nosso Pai, né, que está em todo o universo. Temos que lembrar-nos de que hoje é um dia especial para nós, assim como todos os dias que nós estamos a vir dentro de um templo de caridade, pois o templo de caridade aquece os nossos corações, nos dá força para seguirmos em frente, nos faz vermos a vida de uma outra forma, dar valor para as coisas significativas em nossas vidas. Quando estamos a chegar em nossos lares, não importa o tamanho do lar, se pequeno, se grande, mas agradecermos a Deus por ali estar. Quando estivermos do lado dos nossos familiares, agradecermos a Deus por estarmos ao lado deles, isso, agradecermos a Deus pelo nosso trabalho, agradecermos a Deus por tudo, sermos gratos, termos gratidão, como diz Paulo de Tarso, não é isso? Dar graças a tudo que tendes, e vamos dar graças. Pois o que importa não é as grandezas da matéria, se podemos conquistá-las através de estudo, através de trabalho, claro, importantíssimo que façamos isso, mas se a nossa vida é mais simples, também não importa. O que importa é sermos grandes espiritualmente. A grandeza está no espírito, a grandeza está nas nossas almas, e é aí que temos que buscar, pois se formos grandes em espírito, tudo que estiver à nossa volta se transformará em grandiosidade. E o que é grandiosidade? É ser grato a tudo que temos. Estarmos tendo a gratidão dentro de nós. É a melhor. Levantarmos de manhã, sermos gratos, estarmos no nosso dia a dia sendo gratos em qualquer momento de nossas vidas. Então, como gratidão à espiritualidade maior hoje, como graças a tudo que estamos a receber de José de Mococa, nosso amigo querido, a Jesus, vamos então ceder a palestra para a nossa irmãzinha Priscila. Priscila hoje que vai fazer a palestra. O tema que ela vai fazer é O Senhor dá sempre, do livro Pão Nosso. Fica à vontade, Priscila, é nós e Deus. Então, boa noite a todos. Boa noite. Como a tradição manda. Então, que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nesta noite maravilhosa, nos envolvendo cada vez mais com as energias ambientes. Nós sabemos que aqui todos nós fomos trazidos pelos nossos irmãos espirituais, pelos nossos mentores, anjos da guarda, como assim queiramos. Interessante se faz notar que muitas vezes esses amigos espirituais, que são os nossos mentores, os nossos protetores, necessitam de nós maior confluência na afinidade espiritual. E muitas vezes nós nos esquecemos de realizar aquelas preces no dia a dia que nos colocam em maior afinidade com os nossos mentores, porque eles vão nos capacitar a darmos, vamos dizer, coragem para enfrentarmos os problemas dos dia a dia. Então, que nós estejamos nos envolvendo aqui hoje, cada vez mais com os nossos mentores espirituais, com José de Mococa, para que estejamos aproveitando o momento em muita sintonia e muita paz. Há uma história, na década de 90, de dois jogadores. Interessante se faz que eles eram jogadores de basquete, mas eles acreditavam muitíssimo em Deus, eles iam à igreja e eles estavam indo para a Quênia, lá realizar uma missão, como eles chamam na igreja deles. Então todo mundo orou, todo mundo estava muito feliz. Estes dois jogadores foram então tomar o avião e lá, chegando no aeroporto, eles ficaram esperando. E então, ao esperar aquele avião, infelizmente, por conta do nevoeiro, da neblina, o avião não conseguiu pousar em Londres. Então, estes dois jogadores falaram: mas meu Deus, por quê? Se o próximo avião vai demorar 8 horas, nós oramos tanto para que pudéssemos estar desempenhando aquilo que nós nos propomos. E então,
Após as 8 horas, estes 2 jogadores pegaram o avião e foram para a Quênia. E então lá, no meio da viagem, o avião passou por uma turbulência e começou a cair. E foi interessante, porque estes 2 tiveram a coragem neste voo de, estando na primeira classe, porque eles ali foram colocados por conta do atraso, de ter, vamos dizer, o sangue frio. E eles oraram a Deus e falaram: meu Deus, por que isso está acontecendo? Nós queremos tanto realizar as nossas missões, nós queremos tanto, Senhor, nos dê um sinal, um aviso, para que sejamos úteis neste momento pelo qual nós estamos a sofrer. E então, estes 2, no mesmo instante, ouviram um barulho na cabine dos pilotos, um barulho como se fosse de briga. E então, olharam entre si e falaram: vamos lá ver, com o avião caindo. E eles foram lá ver, chegaram lá e denotaram-se com um homem altíssimo, mais ou menos 2 metros, a altura de um dos jogadores. E ali ele estava descontrolado, louco, batendo nos 2 pilotos. E os pilotos tentando deixar o avião, na verdade, na posição em que estava. De 9.000 metros, chegaram a 1.000. E então, estes 2, no momento em que avistaram aquele homem, derrubaram ele no chão e arrastaram ele para fora da cabine dos pilotos. E ele conseguiu, então, fazer com que o avião estivesse a tomar a sua rota em caminho à Quênia para o cumprimento das suas missões da igreja. Muitas vezes, nós passamos por dificuldades, passamos por situações desagradáveis em nossas vidas, passamos por sofrimentos que cortam o nosso coração, que cortam a nossa alma. No entanto, nós atrasamos certas coisas, atrasamos certos momentos em nossa vida para que nós possamos salvar outras, para que nós possamos estar desempenhando um papel. Aqueles 2 jogadores, ao não pegarem o voo que era para ter pego, entre aspas, eles conseguiram salvar a vida de todas as pessoas que estavam dentro daquele avião. Eles estavam passando por uma situação extremamente desagradável e tiveram fé, tiveram esperança em enfrentar. O Senhor sempre nos dá. Nós pedimos e às vezes nós não recebemos aquilo que nós gostaríamos. Quem de nós não gostaria de receber, por exemplo, uma férias em uma praia de uma ilha bela? Muitas vezes, quem de nós não gostaríamos que os nossos filhos, doentes, problemáticos, tivessem a cura, o alívio? Quantas vezes nossos papais, nossas mamães desempregados, não gostaríamos que estivessem a desempenhar algo para que seu coração estivesse preenchido de amor? Quantas vezes nós, passando por dificuldades, gostaríamos que esta dificuldade fosse arrancada de nossos ombros, porque esta nos pesa? Mas o sofrimento é aquele, na verdade, responsável em nós por fazermos conquistar aquilo que nós não sonhamos. Nesta lição de Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele nos diz que Deus, para proteger a roseira, coloca espinhos. Que Deus, para fazer com que as, vamos dizer, plantas, os vales, os cumes estejam verdejantes, a ensaiar a beleza aos nossos olhos, colocam este sobre a rocha. Muitas vezes nós passamos por aflições, pelo espinho da angústia, para que possamos dar valor à alegria da vida. O Senhor sempre nos dá conforme necessitamos. Nós nos esquecemos que muitas vezes, esses momentos em que nós vivemos, é como se fosse uma manchinha na eternidade.
Nós vivemos sempre falando isso nessas palestras, nessas vezes que nós aqui estamos, falando que toda dor é como uma mancha, a aflição, o mal, é como uma mancha no tempo de nossa eternidade. Nossa, mas é difícil, para todos nós é difícil encarar esta eternidade do Espírito, porquanto enquanto nós aqui estamos obscurecidos pelo véu material. Não conseguimos nos aperceber da profundidade de espírito que existe nas coisas, mesmo na interação uns com os outros. Certa feita, eu conheci um homem que era um sobrevivente do Holocausto, Sr. Thomas. É conhecido em muita parte por aí. Ele vai em inúmeras escolas, ele dá palestras sobre como ele sobreviveu junto com sua mãe e seu pai ao Holocausto, ao campo de concentração. Ele tinha 7 anos de idade quando ele viveu os horrores de um campo de concentração. Interessante se faz que eu fui assistir essa palestra com a minha turma no ensino médio e lá ele irradiava uma energia tão profunda, diferenciada, que no momento em que ele contava sobre a fé, a escolha de fé que ele teve que fazer entre viver com o horror de um trauma ou viver com a fé que salva, ele ali nos mostrou o que a esperança pode ser, o que a fé pode ser. Ele nos mostra que a esperança é como a lua e que a fé é como o sol. A lua, ela vai irradiar os raios do sol, porque esta reflete estes raios, ela não tem luminosidade própria. O nosso sol é Jesus. Para um judeu, obviamente, como ele o era, ou como ele o é, na verdade, ele ainda está encarnado, e mesmo ao desencarnar, ele não vai perder este carinho que tem pela religião que o colocou em contato com um sentimento muito mais divino, transcendente e profundo. Porquanto, apesar de nós, ao desencarnarmos, sabermos da realidade da vida, nada dá saltos. Ele, então, nos mostrou naquele momento que é necessário fazermos escolhas em nossas vidas, mesmo diante dos perigos, mesmo diante das situações mais embaraçosas. Nós precisamos ter a coragem da mudança que se faz passo a passo. Quando eu desci com os meus colegas para fazer perguntas a este, a energia dele era envolvente, me arrepiava inteirinha. E ali ele demonstrou, com uma prova de vida, de que é possível se encarar aquilo que pode ser mais sórdido, mais maléfico, mais aflitivo, como sendo uma passagem na vida, um degrau na vida, necessário para a conquista de outras coisas mais bonitas. Dá para entender? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos mostra uma mensagem muito interessante sobre o Evangelho e o futuro, no capítulo 25. Nós estivemos a olhar um pouquinho sobre esta lição e nós a relacionamos com os momentos em que estamos a viver. Muitas vezes de sofrimentos, outros de extrema alegria, alguns outros, vamos dizer, embaraçosos, outros ainda de necessidade de coragem para avançar, outros de necessidade de otimismo, outros de necessidade até de buscar um pouquinho mais os estudos. Nessa mensagem, Emmanuel vai dizer o seguinte: nós vamos pegar alguns recortes para que nós possamos pensar e refletir um pouquinho sobre isso. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores,
desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Então aqui ele continua a discorrer sobre a chegada de Jesus, dos seus emissários, e o quanto após a passagem de seus emissários, os nossos corações lá atrás ainda foram assomados pelas sombras, e o quanto ainda necessitamos passar pelos últimos ais do Apocalipse. Ele assim nos diz: a realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América da Fraternidade e da Concórdia, isto para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. Ele ainda vai continuar. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-os para o bem de toda a humanidade. E ele ali nos mostra ainda nesta mensagem sobre o Espiritismo como o cristianismo redivivo, o Consolador prometido que estará clareando todos os caminhos. E ele ainda continua: no seu manancial de esclarecimentos, poder-se a beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, e os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Pensemos bem neste trecho. Fogos de artifício, quando são lançados ao céu, eles duram pouco. O mal é passageiro, está a se fazer como se fosse um estardalhaço. No entanto, passará, tal como os fogos de artifício. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Vive-se agora na terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite. E Emmanuel ainda aqui nos lembra sobre as bem-aventuranças a todo o coração cristão sincero que esteja a passar por dores, que esteja a ver dores, mas que deve colocar o seu coração em Jesus. Ele ainda continua: sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado, e o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Revendo os quadros
Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Esta mensagem consoladora de Emmanuel nos mostra que, na verdade, a dor é o cadinho, o burel dos nossos espíritos, necessário para que nós estejamos a purgar tudo aquilo que nós ainda trazemos dentro de nós. Não adianta, nós temos ainda inúmeras problemáticas em nossas almas, como almas imperfeitas, e temos que estar pelas mãos que somam, pelas mãos que trabalham, pelo suor que escorre de nosso rosto, pelo sentimento que vai se aflorar de nossos corações aos poucos, nós temos que ter a consciência de que a dor nos fará o papel daquilo que nós ainda não conseguimos desempenhar por amor. Mas este é o amor divino. Na lição de Emmanuel, Deus sempre dá. Ele ali nos mostra que, na verdade, há uma passagem de Jesus em Lucas em que nos diz: se vós que estendes, na verdade, os seus filhos e sois ainda maléficos ou maus, se dão a estes do melhor, o que dirá a Deus pelo Espírito Santo, o que não dará a vós? Então nós temos que entender um pouquinho mais sobre as realidades daquilo que nos nossos dia a dia estará a desempenhar. A vida não é só dores, não é só sofrimento. É novamente a forma como nós olhamos a vida que nos estará purificando cada vez mais os corações. Há coisas em que nós sabemos que devemos passar. Sim, devemos. Mas lembrando com Jesus que o seu fardo é leve e seu jugo é suave, nós poderemos conquistar juntos tudo aquilo que é necessário para a nossa evolução. Nós, muitas vezes, perdemos inúmeras oportunidades em nossas vidas. Inúmeras vezes, olhamos para baixo e falamos: meu Deus, eu não consigo. Não é verdade? Nós, muitas vezes, colocamos no coração como se fosse uma trava. Isso porque muitas vezes, repetidas vezes, estamos vivendo o sofrimento da culpa, estamos vivendo o sofrimento do revivecer, do rememorar certas coisas que em nosso dia a dia fogem ainda à nossa evolução. Nós vamos errar, isto é natural. Nós temos que entender estas questões. O erro faz parte da criatura, mas que não seja um erro que na verdade nós nos façamos aproveitadores. Ou seja, nós temos a lição do Evangelho e nós não aproveitamos a oportunidade para estar praticando. Há coisas que nós não conseguimos alcançar de todo, que nós não vamos na profundidade em Jesus, mas isso se fará ao pouco, porque estar caminhando com Jesus é estar no caminho certo. Estar com Ele é diferente de estar como nós estávamos até então. Nós estávamos indo por caminhos tortuosos, cheio de curvas, de pedras, cheio de situações extremamente dolorosas. Hoje, por estas mesmas dores, nós estaremos capacitados a estar com Jesus, a sentir suavizados o seu sublime Evangelho. Nós devemos entender de que Jesus nos mostra a todo instante que nós podemos estar, na verdade, entendendo o amor, entendendo que nós necessitamos estar nos reconciliando, que nós necessitamos estar cada dia mais
entendendo uns aos outros. Muitas vezes, nós vemos nas televisões por aí, nos rádios, notícias que são extremamente negativas. Eu particularmente não gosto muito de assistir televisão até por conta disso. Mas não para aí. Se nós fugimos de um lado, nós temos do outro a internet, que muitas vezes nas propagandas colocam coisas que nós estamos tentados, vamos dizer, a consumir. Para certas mulheres vai ser um batom, vai ser uma roupa bonita, um vestido, uma roupinha de praia que a convida para as férias. Para outros será até uma guitarra. Para os homens será um tênis novo, uma roupinha nova. Ou então, para aqueles que, tal como eu, gostam tanto de comida, vão estar a apresentar as comidas, os lanchinhos no McDonald's, né? McDonald's da vida, Burger King, por aí vai. E nós vamos olhar aquilo e nós vamos falar, estou precisando. E muitas vezes nós não estamos precisando, não. É que o olho da gente está um pouquinho maior. Mas aí a gente olha para o bolso e fala, ih, não vai dar não. Mas quantas vezes nós olhamos para um livro espírita, uma mensagem espírita, e nós fazemos o movimento de olhar para o coração? Nós a todo instante estamos muitas vezes olhando para as mensagens espíritas e estamos fazendo a mesma coisa. Olhando para o bolso, olhando para o coração e dizendo, não vai dar porque sou pequeno. Não é isso que muitas vezes acontece? Então, nós podemos olhar diferente, ver diferente, porque o nutriente que nós temos por aí nas propagandas pode ser algo frugal, passageiro, necessário para as nossas vivências, mas o nutriente que nós temos na doutrina espírita nos dará profundidade de espírito, nos dará asas aos espíritos, para que nós possamos alcançar coisas que são sublimes e divinas. Quando nós olhamos as descrições em um André Luiz em Nosso Lar, ou no livro Alvorada Nova, quando nós vemos outras descrições de outras cidades espirituais que aí existem, e vemos o trabalho dos irmãos espirituais, nós falamos, meu Deus, mas é muito mais do que nós. Aí a gente pensa, mas eles conseguem vomitar, eu tenho que colocar o pezinho no chão para andar. Muitas vezes nós fazemos essas comparações, mas quantas vezes nós olhamos nesses livros para os momentos de descanso, por exemplo, nestes lugares? Quando André Luiz visita uma floresta linda, cujo qual nós não conseguimos sequer pensar, contemplar de tantas belezas, em uma Vera Lúcia, em um Divaldo Franco, em uma Ivone Pereira, quantas vezes há relatos das cidades espirituais, de lugares de conforto, de refazimento. Nós também temos a possibilidade de estarmos da mesma forma realizando esses refazimentos. Uma dica, nós aqui estamos neste lugar de refazimento. A beleza da simplicidade ambiente, a beleza do amor ambiente que nos envolve, a beleza da cumplicidade entre uns aos outros, ultrapassa qualquer coisa visual, porque nos atinge o coração. Nós sentimos em espírito, nós sentimos na respiração, nós sentimos no pensamento, nós sentimos que ideias novas nos florescem para nós darmos continuidade à nossa vida e ainda a estarmos tendo coragem para enfrentar o dia a dia. Interessante se faz que certa feita Niceto, dizendo a André Luiz sobre o ambiente que nós vivemos num centro espírita, ele conta da necessidade que nós temos da concentração. Muitas vezes nós vivemos desconcentrados.
Às vezes a gente pensa na coxinha, às vezes a gente pensa que tem uma conta para pagar, às vezes a gente pensa que tem um filhinho para olhar, que ficou em casa, o cachorrinho que acabou com o nosso sofá. Nós às vezes vemos inúmeras situações em nossa cabeça em que nós não conseguimos abranger um Jesus. Porque é interessante, certa feita até o doutor falou para nós aqui numa sexta, de que nós olhamos muito, visualizamos às vezes Jesus em nosso cenário mental, mas é bacana, seria muito bonito se nós estivéssemos a enxergar o Cristo como se estivesse operando uma imagem viva, uma imagem que tem movimento, que tem sentimento, que tem cores, que tem vivacidade. Isso pode nos ajudar muito na concentração. No entanto, Aniceto assevera a André Luiz e a Vicente que não basta apenas nós estarmos nos concentrando nos momentos em que estamos aqui. É necessário fazer um treino, aos pouquinhos, para que nós estejamos conseguindo fazer com que o nosso pensamento e o nosso sentimento esteja se disciplinando. Disciplina é uma coisa que conquistamos. Assim como estudo é uma coisa que conquistamos. Tudo da vida é uma questão de hábito. Hábito é fazer repetidas vezes uma coisa. Então, criar hábitos saudáveis, benéficos, mentais, nos estará ajudando e muito para que quando aqui estivermos, estejamos tendo a concentração. Estes hábitos, a gente pode dizer, mas meu Deus, como eu vou me concentrar num ônibus, como eu vou me concentrar no metrô quando eu vou com uma sardinha no meio à lata, como eu me concentro no trânsito com o meu carro, como me concentrar nestes momentos? É difícil. A gente tem que ir dando, passinho por passinho, falando, opa, estou saindo um pouquinho fora do eixo. E podem crer que neste passinho a passinho, estou saindo um pouco fora do eixo, há um mentor nos falando ao ouvido e ao coração. Você pode mais, faça um pouquinho mais, pense melhor, mude a vibração. E assim se faz. Quando nós vamos para o outro lado da vida e, por exemplo, fumamos, bebemos álcool, ali Emmanuel nos conta, por meio de Chico, de que a pessoa passa por momentos ainda de mudanças em que necessita daquela substância. É aos pouquinhos. Necessita estar sendo, sim, alimentada, na verdade, tomando os passes, mas também necessita ainda da substância que vai sendo ministrada, por exemplo, a nicotina, aos pouquinhos, até que esteja completamente sem a necessidade da mesma. Ele nos mostra a complexidade de como a coisa é. Óbvio, não pensemos que a nicotina que lá eles tomam, ou então as coisas que lá eles tomam, sejam as semelhantes da terra. Não é. É próximo, é similar, mas há outros princípios. Então a vida é tudo uma continuidade. Se nós não aprendermos aqui a fazermos o que é necessário para nós, nós vamos levar isso. Vamos levar para o outro lado e no outro lado também será difícil. Quando André Luiz esteve pela primeira vez saindo com Aniceto e Vicente em uma missão para a crosta da Terra, aqui embaixo, ele esteve sentindo inúmeras dificuldades vibracionais. Ele não conseguia atravessar a Terra tal como ele atravessava pela estrada, que na verdade se fazia para todos aqueles que de nosso lar necessitavam se comunicar com as regiões mais baixas da Terra. Então, ele ali esteve vendo da necessidade de estar equilibrando-se, equilibrando sua vibração, estando a modificar os seus pensamentos e também de estar visitando na casa de uma Dona Isabel um repouso para o refazimento de suas energias e para a permuta, a troca de experiências refazentes
presentes. Assim é conosco. Em tudo nós damos um passinho e avançamos um pouco, porque Deus sempre nos dá. Eu já ouvi certa feita, agora não lembro de quem é a frase, de que Deus não está carente ou pobre de dádivas. Se eu não me engano é ou do Aniceto ou do Clarence, agora eu não me lembro de quem é a frase. Deus não está pobre ou carente, Deus é infinito, é eternidade, é absoluto. Deus sempre nos dá, sempre nos dará, porquanto nós, como suas criaturas, nós estamos contidos nele, vivemos nele e para sempre nele estaremos a praticar e a viver. Estaremos sempre a nos desenvolver. Somos suas centelhas divinas. Jesus nos dizia: brilhe vossa luz. Muitas vezes nós falamos assim: mas a luz está opaca, está tão opaca que, Nossa Senhora, se me colocar do lado do pântano, o pântano está brilhando mais. Não é assim? Eu já ouvi isso na frase de um amigo meu. Então, meus irmãos, entendemos. O pântano, na verdade, também nele se faz o florescimento de certas plantinhas resistentes. E nós também estará a se fazer o brilho da luz que se desenvolverá aos pouquinhos. De nós também nascerá novas oportunidades, novos entusiasmos, novas energias para que estejamos a viver, para que estejamos a contemplar. Novos projetos se farão realizar em nossas vidas. Quando nós estamos do outro lado da vida, a visão é diferenciada. Esta visão diferenciada, profunda, ela nos comunica e nos fala da mensagem de Jesus a todo instante, graduada. Quando nós vemos a graduação dessa mensagem divina, cada um segundo as suas obras, nós podemos entender o quanto nós vamos buscar e o quanto nós ainda temos a conquistar. Nós somos imperfectíveis no reino animal, mas aqui nós estamos a caminho da perfectibilidade. Seremos perfectíveis. No reino animal caminhávamos para a imperfectibilidade. No homem caminhamos para o anjo, para a sublimidade. E nós falamos: mas vai demorar bastante. Sim, demora, mas não é consolador dizer: demora uns com os outros, demora comigo um pouquinho, mais um pouco, demora juntinho de mim, mas juntos vamos caminhar, abraçar, dar as mãos e estar conquistando. É muito mais consolador saber que não estamos vivendo em solidão. Durante a pandemia que se passou e outras que se virão, nós podemos contemplar que a solidão, em inúmeros estudos científicos, foi uma constante na vida das pessoas. E não é uma constante porque as pessoas estavam a viver isoladas. Demonstrou-nos que as pessoas já viviam isoladas, mesmo estando em multidões. Nós às vezes estamos fazendo o coração ficar fechado, num cadinho, num cantinho, não estamos compartilhando com as pessoas aquilo que de melhor poderia ser. Nós paramos muitas vezes para apontar, nós paramos muitas vezes para resolver uma situação, porque muitas vezes nós dizemos assim: tem gente que assim o faz, acredito que aqui não, mas inúmeros irmãos assim o fazem. Inúmeros irmãos assim o fazem. Então, nós temos que entender de que nós podemos renovar percepções, ressignificar nossas vidas e estar não vivendo em solidão, mas vivendo em solidariedade. Aqui nós também já falamos sobre isso certa feita, inspirados por um texto de Leon Denis, quando ele fala da comunhão, da solidariedade em um grande enigma. Então, não estejamos nos colocando reclusos, afastados uns dos outros.
Todos nós temos problemas que podemos resolver. Todos nós temos a possibilidade de estarmos nos achegando e falando de coisas mais bonitas. Muitas vezes nós ficamos tanto nas lamúrias, nas lamentações, nas reclamações, quando nós poderíamos nos aproximar dos outros e falar assim: vamos fazer um projeto legal, bacana, para aquelas crianças que estão jogadas na rua? Vamos fazer um projeto diferente para as pessoas que têm potencial, habilidade, mas que estão nas ruas? Há pessoas que estão nas ruas, que têm uma criatividade, seja no desenho, seja no pensamento, que têm habilidades diferentes em ajudar, em se locomover de formas grandiosas por meio dos pensamentos e dos sentimentos. E nós muitas vezes não observamos isto. Óbvio, cada um tem que viver certos momentos necessários em suas vidas. No entanto, nós podemos fazer diferente e dar a oportunidade para todos estar trabalhando. Trabalho é o que vai nos dignificar e o que vai nos aproximar cada vez mais de Jesus. Sem as mãos que operam, não é possível nós chegarmos lá. Mas sem estarmos sendo solidários, nós vamos demorar muito mais em conjunto para estar realizando a felicidade dentro de nossos corações. Porque nós temos que ser tal como um vaso que transborda o sentimento de Cristo. E para que este vaso esteja transbordando, é necessário que esteja conectando outros tubos para que se faça multiplicação em nossas vidas. Que Jesus esteja a inundar os nossos corações de paz nesta noite e que nós saímos daqui fortalecidos e unificados. Que assim seja.